Tô torcendo muito. Tô torcendo muito, vamos ver. Paulistano, cara. Paulistano é foda. Acho que o Covas vai herdar os votos do Russomano, né? Uma parte do França. Tá difícil para virar. E o povo vai entrar nessa da criminalização de movimento popular. Sim, ele já começou a fazer isso, Covas, no debate da CNN. Você deu uma olhada no mapa da votação? O Covas ganhou em todas as urnas, né? Todas as sessões. Não, mas assim, principalmente na periferia. Aham. E isso é um negócio muito louco, né? E bem Sim, nas regiões mais empobrecidas, né? Onde tem sim. concentração do povão, a distância entre ele e o Boulos é gigante, né? Uhum. Então É curioso mesmo. vamos Mas ver. é da universidade, né? Que a base do bolo de voto é aquela burguesia esclarecida, né? A galera da universidade que está estudando. É. A base é essa, né? Aí é o mesmo efeito que tem no Rio de Janeiro, só que aqui em São Paulo mais expandido, né? Mas assim, se pegar o mapa da votação do segundo turno do Rio de Janeiro na última eleição, o Crivella ganhou em todos os lugares, mesmo na Zona Sul, né? Então, assim, na Zona Sul, de classe média e dali para cima, né? Então, Sim, assim, sim. quem votou no Freixo no Rio de Janeiro foi essa pequena burguesia esclarecida, né? Então, Sim. não atinge o povão, né? Esse é um problema. Né? E não é um Esse- problema só do Boulos ou só do Freixo, né? É um problema da esquerda, né? Sim. Bom, aí tem um bom debate para se fazer aí, né? Tem essa coisa da, da entrada desse lance do identitarismo, né? Que isso comove, de fato, a pequena burguesia. Não estou dizendo que não seja importante as pautas lá tal, mas eu acredito que há um exagero e um desvio aí também. Mas, Uhum. mas isso não atinge o povão, não, cara. Sei, sei. Eu tô pesquisando isso no doutorado. Relação Ah, entre é. luta de classes e políticas identitárias. É bem E você esse o vê que tema. para quem é de esquerda e para fazer a reflexão do futuro da esquerda e tal, nós temos uma tendência muito nítida pelo mundo afora, não é só aqui no Brasil, de assim, os partidos, as organizações de esquerda que têm um projeto nacional e classista, tem isso do centro-esquerda até a esquerda revolucionária. Esses partidos têm perdido a votação e etc., em nome desses novos partidos que surgem baseados nessas pautas identitárias, né? Que Uhum. é um grande perigo, né? É um grande perigo. Né? O fascismo está caminhando junto com o conservadorismo cristão e tal, né? Mas se esses caras resolverem absorver isso aí, Uhum. Uhum. É um nazi, modelo. nazi-feminismo, nazi... Tem espaço para isso, né? É bem louco. Sim, sim. Bom, entrou mais gente. Deixa eu dar boa noite para a Jéssica, para o Carlos também. Ali. A Jéssica entrou também? A Jéssica falou que ia participar, mas do último a Jéssica aparece, pô. Boa Mas noite. tá bom, né? Antes tarde que nunca, Jéssica. Quem são os alunos que vão comentar? A Jéssica não está, mas o Carlos está. Hoje Só é o tá dia o do Carlos, né? Então se vira, Carlão. A pica é sua. Estamos aí, né? Vamos tocar o barco, né? Vamos lá, vamos lá. Mas lembrando sempre que é uma discussão coletiva, né? Para a Jéssica que está entrando agora, Claro. sempre tem um aluno que inicia as discussões, lê os parágrafos que vamos discutir, mas depois é uma discussão livre, aberta. Quem quiser participar, fica à vontade. Então tá bom, acho que são 7h10, acho que podemos começar, né? Você pode ir lendo os parágrafos, Carlos, e aí comentar o que você trouxe, o que te chamou a atenção, e a gente vai discutindo. Vamos lá. Tá, deixa eu posicionar a máquina aqui e vamos lendo. Ok, vamos lá. Tô conseguindo me ouvir bem? Sim, eu tô ouvindo. Acho que está Estou ok. aproveitando para roer a unha aqui, mas eu estou te ouvindo. Ok. Vamos lá no parágrafo 18, então.
Vê-se claramente, pelo que acabamos de demonstrar neste capítulo, que no estado natural não há noção de pecado. Ou então, se alguém peca, é contra si mesmo e não contra outrem. Ninguém, com efeito, é obrigado a agradar a outrem por direito natural, a menos que o queira, e nenhuma coisa é boa ou má para a pessoa, senão aquilo que, em virtude da sua própria compleição, ela decida ser um bem ou um mal. Porque o direito natural não interdita, senão o que não está no poder de ninguém. Ora, o pecado é uma ação que, segundo o direito, não pode ser realizada. Se fosse da lei natural submeterem-se os homens à razão, todos a tomariam por gula, pois que as leis naturais são leis estabelecidas por Deus com a liberdade que pertence à sua existência. E, por consequente, essas leis decorrem da necessidade da natureza divina. Em consequência, do que são eternas e não podem ser violadas. Porém, os homens cedem mais às suas apetências que à razão. E, apesar de tudo, tal não perturba a ordem da natureza, pois que se vier, submetem necessariamente daqui que o insensato e o débil, nem tal, não são mais obrigados pelo direito natural a ordenar sabiamente a sua vida do que o doente a ter um corpo são. Bom, esse é o parágrafo aí, então, 18, né? E aí dá para a gente ver algumas coisas que são retomadas aqui, né? Na verdade, eu li todo o capítulo e tal. O que eu percebo? Que agora, no final, algumas discussões que a gente já fez, elas acabam sendo retomadas. O que tem de novo aqui, talvez seja essa questão do pecado, né? Que seria interessante debater por que não há pecado na questão relacionada às leis da natureza. Então, acho que essa talvez seria a grande questão a se debater nesse parágrafo aqui, que é o 18. Continua lendo ou vamos debater esse parágrafo? Não vamos. Manter a disciplina até o fim, cara. Cara, eu posso falar? Pode. O Carlos tem razão total aí. Daqui, desde do nosso último encontro, esses últimos parágrafos, eles são, assim, é o Spinoza amarrando os argumentos desde o primeiro capítulo, né? Aqui ele está encerrando aqui, né? O segundo, que é essa parte mais teórica. Depois ele vai discutir as formas do governo, etc. Dali para frente do livro. Eu acho que aqui tem dois, além da questão do pecado ali, né, que é tem uma outra questão importante. A gente pode dividir isso em duas partes, né? Primeiro, aquela ideia, assim, ó, não é possível falar em pecado no estado da natureza para ele, no estado da natureza não, né, pelo direito natural, porque como a gente já insistentemente discutiu, na natureza tem esse tipo de regra, né? Sim. Porque ele falava lá, o vale na natureza é a sobrevivência, né? Então, É a lei do mais forte, né? mas não necessariamente, né? O que ele está dizendo simplesmente não tem regra, assim, a não ser aquelas que são postas pelas necessidades, né? E aí são as conjunturas ali que vão determinar se nós somos mais pacíficos ou agressivos, mais dados a solidariedade ou ao egoísmo e assim vai, né? Mas assim, nem solidariedade, nem egoísmo, nem pacifismo, nem violência bruta, isso pode ser caracterizado moralmente, né? Essa é a questão. O direito natural não faz um juízo moral.
obedece às necessidades. Eu achei interessante essa questão de não fazer um juízo moral, porque mais à frente, assim, ele coloca que essa questão do juízo moral vai estar atrelado à questão das leis do Estado, né? O Estado que vai determinar o que é certo, o que é errado. Eu achei muito interessante essa colocação, né? Aí vai um pouco ao encontro, professor Sérgio, do que você havia colocado antes do Spinoza antecipar, né, a questão dos contratualistas ali. Eu acho que agora fica muito claro, nesse parágrafo em diante, isso fica muito nítido, né, naquilo que ele vai propondo. É muito interessante observar isso. Eu insisto, aí isso valeria a pena escrever sobre isso aqui, mas eu acho que ele é mais avançado que os contratualistas. Sim. Ele sai dessa questão do direito natural, não que na verdade que ele sai, mas ele parte, né, desse direito natural, mantém, mesmo falando do Estado, das leis do Estado, mas ele não nega essa questão do direito natural, né? Existe pelo que eu pude ler um pouco no final, que as duas, tanto a lei natural quanto a lei do Estado, elas acabam convivendo no mesmo espaço, né? Talvez isso aí daria essa problemática que a gente tem hoje, em viver em um Estado cheio de regras, de juízos, mas ao mesmo tempo, né, a razão é subordinada ao prazer mesmo, às paixões, e a gente vê os crimes passionais e uma série de outras coisas aí. Então, eu achei muito interessante observar essas duas perspectivas, né, de olhar para a sociedade, o direito natural que não é abandonado, né, mas ao mesmo tempo a razão tenta limitar a partir desse estado que se cria aí, a partir dessas ideias iluministas e tal. Achei bem profundo isso, né? O que eu acho que ele pode pensar, assim, não contradiz o que você está dizendo, mas assim, o que ele pode pensar, talvez de um jeito mais claro, é que o que ele faz é não rejeitar a natureza. Isso, o nosso direito natural, né? O que ele está querendo dizer é assim, ou nós entendemos a vida a partir disso que a gente chama de natureza e não de desvio, né? Ou a gente não consegue entender. Mas ele vai fazer a defesa que tem que regular isso, né? Sim. É regulado, né? Essa é a questão fundamental. Aí lembra assim, ele estava da natureza, lembra insistir sempre nisso, aquele que ele fala lá ele fala assim, ó, pelo direito natural, isso ele dá uma paulada na moleira dos liberais, de modo geral, do liberalismo, de modo geral. Que é assim, cara, a questão não é você defender e salvaguardar os direitos naturais, como o John Locke vai inaugurar lá. Ele vai dizer, ó, pelo direito natural, o peixe maior come o peixe menor, porra, e é razoável que isso ocorra. O papel da política e o papel do Estado não é salvaguardar os direitos naturais, mas é regular a vida social. É isso que ele está falando. Isso, regular a vida social. Perfeito. Isso mesmo. Ele é mais avançado por isso, porque ele vai insistir assim. Ele é mais avançado que os liberais, isso não é tão difícil, né? Ser mais avançado que liberal não precisa fazer nenhum esforço muito grande, mas e ele é mais avançado que o Hobbes mesmo. Que o Hobbes vai dizer, ó, então a gente transfere, a gente abre mão dos direitos naturais em nome da... Não é isso, não. Aliás, ele está dizendo assim, ó, que não existe nada que vá para frente abrindo mão de direitos naturais. A grande sacada do Spinoza aqui nesse parágrafo, do que a gente estudou até agora, é assim, ó, ou a gente estuda as coisas como elas são, sabe aquele lado da objetividade que a ciência deve ter? A filosofia às vezes abandona isso, né, em nome das viagens na maionese aí. Mas o postulado da objetividade, né, que a ciência deve ter, o que significa isso? Significa, ó, nós temos que entender o máximo ou mais próximo possível o que as coisas são. É isso. E o que o Spinoza está fazendo é isso, né? Isso é muito bom, né? Oi, boa noite. Boa noite. Posso comentar um negócio? Claro, vai lá. Tudo bem? Estou participando só agora, né? Estou pegando aí o bonde andando. Mas é que eu lembrei de Maquiavel. Ele não estaria, assim, tratando o humano como bom e mal?
como é que ele vê a natureza humana nesse caso? Porque não é nem como Locke, né? Aquela coisa racional, tem liberdade, e o Hobbes, que é a fera, a besta lá. Maquiavel já via que o humano é bom e mal, não é isso? A natureza humana é boa e má. E aí o Spinoza estaria mais ou menos nesse sentido, que aí isso também não é defender uma visão cristã, né? Muito pelo contrário. É até para criticar. Tô fazendo uma pergunta, né? Na verdade. Já falei para vocês, se vocês deixarem, eu falo sem parar. Vai lá, Sérgio. Tranquilo. Não é o que o Spinoza o que ele chama de natureza humana, e a crítica que ele faz à natureza humana, é exatamente assim, não cair nesse tipo de juízo moral. É bom, é mal. O que ele chama de natureza é o seguinte, olha, são as necessidades postas pela vida e para a sobrevivência de quem está vivo. Isso serve tanto para as plantas quanto serve para nós. Nós podemos fazer as coisas as mais diversas, né? Isso vai depender do contexto, da conjuntura e assim vai. Então, assim, o humano, aí se a gente acrescentar nesses termos que estabelecem um juízo aí, ele vai dizer assim, olha, nós somos isso tudo mesmo. Ele começa esses textos todos fazendo a crítica de uma ideia de natureza humana que atribui só coisas positivas ao humano. Né? Que o humano é bom, o humano é racional, o humano é não sei o quê. E aí, quando se vai estudar o humano, o concreto ali, eles encontram desvios. Mas isso aqui não é humano, porque ele é de outro jeito. O que o Spinoza vai dizer assim, o humano é isso aí tudo mesmo, tudo junto. Mas ele tem uma influência do Maquiavel, ele tem. Aqui mais para frente no texto ele cita o Maquiavel e tal. Né? Que ele tinha lido o Maquiavel, isso é verdade. O John Locke não, evidentemente, né? Porque John Locke escreveu no finalzinho do século XVII e o Spinoza tinha morrido já, né? Mas o John Locke é um retrocesso. Aliás, o John Locke e o pensamento liberal é um retrocesso ao Aristóteles, né? Não ao Spinoza, né? É um negócio lamentável. Né? Inclusive, eu acho que o Spinoza, num dos próximos parágrafos, ele cita Aristóteles indiretamente, quando define justiça. Isso vai aparecer nos próximos parágrafos. Dar a cada um que lhe é devido. Isso vai chegar em algum momento aí. Me pareceu uma referência a Aristóteles, a definição de justiça. Mas chegaremos lá, né? Chegaremos lá. Eu ressalto um ponto que é interessante, uma fundamentação do Estado em Spinoza, e a gente está entrando nisso, né? Depois de descrever lá o estado de natureza, o direito natural, acho que estamos entrando na perspectiva da fundamentação do Estado aqui, né? Acho que é isso que está aparecendo como questão no texto. E como isso passa por um critério de regulação mesmo da vida, e do corpo social mesmo, e por um critério de regulação. E a necessidade disso, parece que ele aponta disso, a necessidade do princípio regulador. E isso é bastante diferente de Spinoza, que eu tive contato através da filosofia. Isso é bastante diferente de Spinoza, que eu tive contato através da filosofia contemporânea, através do Negri, lá com o texto Spinoza subversivo, através daquela carta do Nietzsche, em que ele fala do Spinoza, tive um precursor, ou mesmo as passagens do Deleuze sobre isso, porque eles não entendem que a filosofia política de Spinoza é aquela defesa de afirmação de poder, sem princípio regulador, o que importa são os encontros, potencializar, e a gente vê em Spinoza que ele fundamenta um princípio regulador mesmo, ele está preocupado em fundamentar o Estado aqui. Acho que isso está claro para mim, pelo menos, né? Mas essa é a questão mesmo, né? E eu estou tendo que fazer essa leitura. Eu já tinha dito isso, acho que no encontro passado, né? Mas está sendo muito legal descobrir Spinoza por esse caminho. Tá o caminho dele, eu acho, né? Nesse sentido que o professor Aaron falou, e até o que o Carlos falou lá atrás, de situar porque eu ainda estou tentando situar os direitos naturais de Spinoza. A gente poderia estar falando dele assim, colocando ele como, que nem Kelsen colocou, a norma hipotética fundamental, vamos colocar assim.
ele é mais do que... Ele não é o direito natural, mas ele é mais do que... o justnaturalismo. Ele vai além disso. Ele não é uma norma posta, mas ele fundamenta toda a estrutura, digamos assim. Aí vai lá na frente, né? A gente vai bem lá na frente. Aí pega Kelsey, lá, um pouquinho de Bob, eu acho também. A gente poderia entender dessa forma, porque aí a gente vai pegar bem a base também, que nem o professor Alan falou, né? Que vai pegar o constitucionalismo também, né? Que é a formação do Estado. A gente poderia pensar assim também? Olha, eu acredito ainda que há uma diferença fundamental aí. O que o Spinoza vai fazer, está adiantando a conversa, está adiantando não só o tema de hoje, mas o livro inteiro. Mas assim, o que ele vai fazer não é pensar num Estado que tem como elemento fundante esse Estado-natureza. E como é que o Kelsen chama isso mesmo? É a norma hipotética fundamental. Hipotética fundamental. Que ele fala aí. O Estado-natureza não é uma norma hipotética fundamental. Ela pode ser para os liberais. Insistindo nisso de novo. O pensamento liberal, lá, o John Locke, depois eles vão desenrolar isso, o fundamento filosófico do Estado, está dentro da filosofia política mesmo, né? O que vai fundamentar o Estado é o contrato, e é o contrato estabelecido por gente que quer que os direitos naturais sejam defendidos. Para os liberais, o Estado somente surge quando os direitos naturais são ameaçados. Por isso que eles vão fazer aquela inversão, que eu falo que é pré-aristotélica, de primeiro existe o indivíduo para depois existir vida social. Assim, a vida social vai surgir por quê? Porque os direitos naturais de indivíduos, né, vivendo em liberdade total, esses direitos são ameaçados. O que é direito natural para o John Locke? É o que ele chama de propriedade. Isso. E a propriedade é o direito à vida e a propriedade privada, é isso. Então, isso aí pode servir de base para essa formulação do Kelsen, que eu conheço muito menos que você, que estudou o direito aí, né? Nossa, Kelsen foi a minha pedra do sapato no direito. Eu conheço um pouco, assim, mas muito ruim, né? É frouxo, né, teoricamente, tá? Mas o povo gosta dele, o povo adora ele, né? Mas os juristas adoram, eu não suporto Kelsen. Mas é porque ele é rasteirinho mesmo, aí o pessoal do direito gosta dessas coisas. Na época de Orkut, a gente tinha uma comunidade que é Kelsen morreu virgem. Então, Dizem que o Kant também, né? Eu li um livro interessantíssimo, eu vou mudar. O livro interessante chama A Vida Sexual do Kant. E aí os caras comparam o Kant e o Diderot, que o Diderot era um putanheiro, nossa, cego, né? Ele tem poesia de uma noite que ele passa na zona e aquelas coisas. E mandou uma baixaria total mesmo, o Diderot, né? E ele estava ali quase que na mesma época, né? O Diderot morreu em 1784, né? 40 anos. Não, 40 não, né? 20 anos antes que o Kant. Mas aí o cara sugere algo ali, que o Kant, na verdade, tinha uma vida sexual. Porque ele tinha um auxiliar muito próximo ali, que lhe servia em casa, de mordomo e etc. e tal, e para outros afazeres. E aí, supostamente, então, e naquela época, acho que hoje em dia ainda é complicado, naquela época devia ser muito mais, né? Ele sugere que o Kant tinha um caso aí com esse... Era casado com esse companheiro dele de vida e tal. E eu fiquei feliz pelo Kant, né? Falei, porra, ainda bem, né, cara? Porque ele é chato pra cacete, né, cara? Ainda bem que pelo menos ele teve algum momento de felicidade, né? Usufruiu de algo bom da vida. Ficou até mais interessante, eu acho, agora o Kant. Tadinho, né? Só ela fez meu filho muito infeliz, né, cara? Mas ficar contente, né? Pô, não foi tão triste assim. Mas eu não acho que isso que o Kelsen fala serve de base aqui, não. Tá.
E vê, e também concordo com o Alan, que o Spinoza, me parece, sempre está bem longe dessa coisa que a pós-modernidade resolveu fazer com todo mundo, né? São os encontros. Encontro é o cacete, né? O que o Spinoza está dizendo é o seguinte, olha, pela natureza, né, a gente pode fazer coisas muito boas e coisas muito ruins, é isso que está posto ali, né? A gente vai fazer o que é necessário para sobreviver. A gente não age só pela razão, a gente age também lá por outras necessidades que estão postas, e pelas necessidades que são objetivas, né, que estão postas para manter a vida, e a gente vai reagindo a elas assim. Por isso que é necessário haver regulação. O que ele tem de muito inovador? E aí ele supera o Maquiavel e supera o Hobbes. Na hora que ele começa a discutir as formas de organização do Estado, ele vai defender, até eu estava em dúvida isso na última vez que a gente estava ali, eu lembro disso, mas que eu li isso aqui já faz uns 10, 15 anos. E aí eu fui fuçar ali com mais carinho. De fato, apesar dele não desenrolar, porque o último capítulo, essa obra é inacabada, né? Ele não desenrola o assunto, mas ele vai, aí no Tratado Teológico Político, isso vai aparecer, então, ele vai fazer a defesa da maneira como ele concebe democracia como a melhor forma. E a democracia, para ele vai fazer assim, ele é muito objetivo nisso, ele vai dizer quem é que pode participar desse negócio. Ele tira os estrangeiros, tira os servos, tira as mulheres, ele faz um monte de coisa. Mas a ideia dele é que a melhor forma de organização é uma assembleia que permita com que as decisões de como a vida vai ser tocada sejam tomadas pelo grupo. E isso é muito diferente do Hobbes. Porque às vezes o pessoal pega, é igual ao Hobbes, então a natureza não é igual ao Hobbes, é bastante diferente a consequência que ele dá, né? E é mais pé no chão do que o Rousseau propôs depois. O Rousseau deu uma viajada. Então, mas assim, ele não me parece em momento algum entrar nessa isso que o Alan estava, a percepção que ele teve, né, lendo os autores aí contemporâneos, né? Eu também acredito que o Spinoza não é essa coisa aí que eles tentaram fazer, não. Né? Essa coisa... Eu tô percebendo isso. Uma última consideração só a esse respeito, para a gente avançar. Quando Nietzsche diz lá na carta, tive um precursor, Spinoza, eu me pergunto, né, o quê? O que Spinoza antecipou de Nietzsche? O que exatamente? Me pareceu essa vida regulada pelo poder que aparece aqui como esse estado de natureza, direito natural. Aparece a palavra poder ali, né? O poder como critério relacional para se autopreservar. Ok, parece que dá para relacionar. O que Nietzsche vai chamar de vontade de potência depois. Que é justamente isso, potência e poder como critério relacional. Mas o Spinoza está mapeando isso para depois fundamentar um princípio regulador, o Estado. Ele está constatando isso para superar isso, não está autoafirmando isso, né? Não está eternizando isso. Então tem uma diferença aí brutal, brutal. Também acho. Mas talvez o Nietzsche, assim, o Nietzsche é muito pretensioso, né, de chamar o Spinoza de predecessor dele, né? Mas é uma pretensão grande, né? É igual eu escrever alguma coisa e falar, bom, o meu predecessor foi Karl Marx, entendeu? Tipo assim, né? Ele começou e eu estou continuando, né? É uma pretensão do diabo. Mas talvez será que ele não está se referindo a essa coisa de tentar... Que o Nietzsche... A única coisa que eu acho interessante do Nietzsche é isso. Aliás, eu não gosto de quase nada de quase ninguém no mundo, né? Então, toda vez que vocês falam, eu fico, né? Mas o Nietzsche, ele tem um lance que é o de fazer uma crítica das coisas que estão mais ou menos estabelecidas, né? E que são falseadas, né? Então, talvez ele esteja falando disso. Essa coisa iconoclasta, né? Que ele vai dar, né? De destruir, né? Essas mistificações todas e tal. E o Spinoza acho que faz isso. Eu acho que ele faz isso muito bem. E faz corajosamente, né? Para o momento que ele viveu. Então, talvez a única semelhança que possa existir, né, entre os dois seja essa, né? Embora, claro, o Spinoza não seja tão falador e fanfarrão quanto o Nietzsche, né? Uhum. Mais sério.
Esse é um gancho legal, isso que Spinoza está relativizando aqui, o pecado, né, que até o Carlos enfatizou na leitura dele, né, apareceu o pecado aqui, está relativizando, no direito natural não tem pecado, não tem juízo moral, né, não tem juízo moral, tem critérios para se fazer um juízo moral, e então, talvez sim, acho que talvez seja um gancho para aproximar de Nietzsche, mas ainda assim é pouco, né? Perto do que Spinoza está construindo, acho que é pouco, é um elemento. É legal. Vamos avançar? O que vocês acham? Para o próximo parágrafo? Vamos aí. Deixa eu posicionar a telinha aqui. Vamos lá. Bom, 19, né? O pecado, portanto, não se pode conceber senão num estado, isto é, se decorre do exercício do direito de decidir o que é bom e o que é mal, que pertence à comunidade. E se ninguém tem o direito de fazer, seja o que for, senão em virtude de um decreto ou consentimento comuns, o pecado, com efeito, consiste em fazer o que, segundo a lei, não pode ser feito, ou é, por ela, proibido. O consentimento na lei, em contrapartida, é uma vontade constante de fazer o que, segundo a lei, é o bem e deve ser feito de acordo com um decreto comum. Aqui, a gente volta de novo à questão do pecado, né? Mas é interessante observar que ele fala, em relação aqui a esse parágrafo 19, em relação ao pecado, de novo ele volta a discutir a questão de uma lei, né, que possa fundamentar o que é e o que não é, ou seja, o que é bom ou o que é comum, o que é bom ou o que é ruim, melhor dizendo. É interessante a gente observar que para ele, quando ele coloca o consentimento na lei, em contrapartida, é uma vontade, não pode ser feito ou é por ela proibido. Então aqui ele tira essa questão do pecado do direito natural, como a gente acabou discutindo agora, e ele passa, então, para um consentimento de uma lei, mas uma lei que tenha que ser comum, né? Comum a todos. Então, aqui ele começa a pensar na ideia de um Estado aí, né? Não sei se eu viajei muito aqui, mas eu olhei por esse lado. Não sei se é bem isso, se é bem dessa forma, mas eu entendi um pouco por esse caminho, né? Que ele volta de novo a essa discussão. O que me chamou a atenção aqui é que ele diz que o que é bom ou o que é mal são valores morais, né, em última instância, sim. E o pecado aparece, acho que justamente como um elemento disso. O que se trata aqui é a moral, em última instância, né? Acho que a ideia de pecado revela bem isso. Isso passa por um critério de decisão. Isso é decidido. O que é bom e o que é mal passa por um critério de decisão. Não tem nada a ver com natureza, com o direito natural. Isso é decidido a partir de um Estado, composto por uma Assembleia. Isso é construído, é deliberado. Acho que a ideia principal aqui é essa. Que, em última instância, é o Estado que está aparecendo aí, né? Começa a fundamentar o Estado a partir de uma lei que vai regular o que é bom, o que é ruim. Tal. É bem interessante observar isso. Essa aqui é o que a gente já tinha falado antes, né? A conclusão. Se vocês pegarem as duas primeiras linhas, segurar da primeira linha só o pecado, esquecer do restante e ler a segunda, está escrito, o pecado decorre do exercício do direito de decidir o que é bom e o que é mal. Quer dizer, só no momento que nós estabelecemos outra forma do direito, então a gente estabelece regras que vão tornar a convivência possível, e aí você estabelece o que é certo e o que é errado. E aí pode aparecer o que é pecado. Mas ele está falando de ação aí ou não? Tem nada a ver? No sentido o começo da sua fala, Vanessa, eu não ouvi. Pode repetir. Ele está falando no sentido de desmembrar mesmo o Estado de qualquer tipo de aspecto, uma moralidade cristã? Ou seja, uma laicização, algo assim? Uma coisa mais
desmembrar mesmo o Estado de qualquer perspectiva cristã, religiosa. Sim, sim, uma fundamentação religiosa para o Estado. Entendi, acho que a palavra que a Valência usou de laico, né, laicização do Estado. É como se o Estado não tivesse uma fundamentação assim, religiosa por detrás. Passa por um critério de deliberação, né, de acordo, algo criado. Não, chamou a atenção a fala do César. Você pega pecado e depois você pega lá. Seria uma forma de, olha, vamos desmembrar mesmo, não vamos ter nenhuma influência moral, assim como o próprio liberalismo tem, né, o Hobbes, né, de uma certa forma. Então, esse caminho mesmo de naturalizar, mas assim, não naturalizar como direito natural dos naturalistas, mas naturalizar mesmo, assim, no sentido de, olha, não tem nenhum tipo de apelo moral nisso que o Sérgio está falando. Não, pensei nesse mesmo de desmembrar mesmo qualquer forma de manifestação do Estado aí por meio de uma moralidade. Não, é uma pergunta, tá? Estou colocando questões. Eu acho que não, Ranice. Eu acho que não é isso que ele está falando aqui, não. Se a gente trocar a palavra pecado por crime, por exemplo, a gente pode entender a mesma coisa. Que o pecado tem esse negócio carregado da linguagem religiosa e tal, né? Pecado. Sem trocar pecado por crime, o entendimento é o mesmo. Se fizer assim, ó, o crime decorre do exercício do direito de decidir o que é bom e o que é mal. Entendi. O que é certo e o que é errado. Quer dizer, somente é considerado crime algo que nós estabelecemos socialmente que é errado fazer. Então, isso passa a ser crime. Sim, concordo. Então, mas naquele momento, naquele contexto, crime já não está também envolvido por uma moralidade cristã? Mas isso é só uma especulação, uma digressão que eu estou fazendo aqui. É crime, pecado, então está tudo junto, entendeu? No sentido de que está tudo numa esfera cristã já. Mas aí é só uma especulação minha, só uma digressão mesmo. Então, eu acho que não. Acho que não é... Porque, assim, da questão religiosa, o Spinoza ele se desvencilha desde o começo ali, né? Do parágrafo anterior, eu não quis estender do anterior aqui para a gente poder ir para adiante, mas, assim, se a gente pegar tudo que ele fala de Deus aqui, e de novo trocar, né, pela ideia de natureza, das necessidades são próprias da natureza, nós vamos ver que ele não trata da religião em momento algum, né? Ele abandona isso mesmo. Então, o que ele está falando da natureza, das necessidades, quando ele fala no capítulo anterior, né, das leis estabelecidas por Deus e etc., ele está falando das leis, mas ele vai dizer que o humano que sabe agir de acordo com a razão é aquele que conhece bem a própria natureza. A gente viu nos capítulos anteriores. Então, assim, ele retira tudo isso da ideia do sagrado, do divino e da religiosidade. Aqui, nesse parágrafo, o que ele está falando é só um negócio simples assim mesmo. Ele está dizendo, ó, nós só vamos começar a estabelecer o que é certo e o que é errado quando a gente convencionar socialmente o que é certo e o que é errado. Isso tem a ver com a forma como a gente organiza a vida, né? E ele não está dizendo que isso é ruim, isso é bom. O Spinoza não faz a defesa de que a gente viva plenamente de acordo com as leis da natureza. Essa ideia da liberdade total, né, uma ideia de liberdade, que é assim, eu tenho que ser livre para fazer tudo que eu quiser, a liberdade completa, tal, que é do liberalismo, né? Além dela ser falsa, né, por ser uma premissa falsa, porque ela não tem objetividade, né, ela está totalmente fora da realidade, né, do concreto, mas essa ideia não é do Spinoza. Tanto que ele vai dizer, a liberdade para o Spinoza, nesse estado de natureza, a liberdade natural é agir de acordo com as necessidades que são impostas pela própria natureza. E essa ação de acordo com as necessidades é que precisa ser regulada. Porque na medida em que a gente começa a agir assim, se nós não regulamos,
aqueles que, num dado momento, adquirem um pouco mais de força, eles vão submeter aqueles que estão mais vulneráveis. Daí a necessidade da regulação, né? A defesa dele da regulação do Estado não é a defesa de retirar a liberdade das pessoas, como esse discurso liberal mesmo faz, né? A defesa que ele faz é exatamente de tornar a nossa vida mais viável, né? Mais razoável. Respondeu a sua questão, Vinícius? Dialogou com a sua questão? Não, legal, tô pensando aqui. Valeu. Uhum. É que a Vanessa usou o desmembrar. Eu até consegui encontrar um fio de concordância aí. É que eu não entendi muito bem se desmembrar, talvez. Se desmembrar que a Vanessa usou. Não é a palavra certa, mas desvincular mesmo. Desvincular de qualquer tipo de ameaça, entre aspas, né? De valores morais vindos de religião, entendeu? Principalmente da cristã, né? Que está em questão aqui. Seria mais nesse sentido. Mas vamos bola para frente, bola para frente. Eu acho que ele desmembra sim. Mas seria nesse sentido. Espera aí um pouquinho, gente, peraí. Fica tranquila, Vanessa. Não, é que aqui eu tô fazendo papel de mãe aqui junto aí, tá? Então, bola para frente, gente. Bola pra frente, a gente continua essa conversa. Não, sobre essa questão ainda, eu tenho a impressão de que Deus, com Spinoza, vira um conceito. Ele deixa de ser um ente e vira um conceito. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Um elemento que estrutura um raciocínio. E que pode ser substituído. Como o César falou, vamos trocar Deus por natureza. O raciocínio se mantém? Se mantém. Então, bola para frente. Virou um conceito, eu tenho a impressão. Ou seja, um objeto da filosofia mesmo. Não um ente, das religiões. Não tem nada a ver com isso, assim, nada a ver. Um conceito filosófico. Talvez Spinoza tenha transformado Deus num conceito filosófico. Eu gosto de pensar assim. Não sei se faz sentido para vocês. Né? Bom. E sobre essa questão da liberdade, né, que o César trouxe, que é sempre uma noção intrigante, né? Vale lembrar que o Spinoza fala em necessidade também. Acho que é bom ter isso em mente, né? Então não é essa liberdade total. Tem necessidades, porque somos regidos pela natureza, né? Tem a questão da necessidade. Porque senão seria muito romântico também, né? É uma visão romântica, acho que talvez mais próxima até, não sei. Mas, assim, essa liberdade total, né? Quase, sei lá. Mas é que eu pensei... desculpa, gente, é que eu fico cortando vocês, né? Eu pensei nessa coisa de Deus. Será que Deus precisa ser um conceito? Ou ele realmente dá uma patada nisso? Não assume Deus, entendeu? Como uma unidade ou algo. Mas deixa mesmo na natureza, entendeu? E assim, sem ter que assumir isso. E aí eu pergunto, coisa que o César fala bastante, que ele nega Deus, né? Já tirou muito pano para a manga. Mas assim, será que, mesmo que ele negue Deus, ele não precisa ser um ateu, né? Isso que é curioso, assim. Ele não precisa ser ateu para... Entendeu? Para negar Deus. Mas aí já é outra coisa também, tá, gente? Eu estou aqui... O Carlos deve estar aí, tá querendo falar. Mas é só isso aí. Eu já estou saída, gente. Estou falando aqui porque eu estou curtindo a discussão aqui. Daqui a pouco eu vou ter que sair. Fica tranquila, Vanessa. Fica tranquila para falar. Nós discutimos bastante essa questão de Deus, viu? Deus e por que Deus, era uma questão da época. Spinoza rompeu de vez com Deus e usa só por uma contingência histórica, para não ser tão perseguido. A gente discutiu bastante essa questão. Né? Acho que o César quer falar, ele liberou o microfone? Não, eu tô dando risada aqui, que a Vanessa, ela entra, fala um monte de coisa, agora eu tô indo embora. Não tô indo embora nada, agora você fica, tem que participar. É mesmo, hein? Você tem compromisso aí, tô brincando. Mas, assim, a gente precisa lembrar, eu já falei isso de outra vez, é que a gente começa a ler a outra parte, a gente esquece das anteriores. O que o Spinoza chama de liberdade? Assim, e por isso que ele tem o pezinho mais no chão. Ele não está chamando de liberdade, liberdade é eu fazer o que eu quiser,
eu vou e volto, eu vou não sei o quê. Meu, ele está dizendo, meu, isso é contingenciado. Você vive de acordo com necessidades que são postas pela natureza, a natureza da vida mesmo. Você precisa comer, precisa se alimentar, você precisa dormir, você sente desejo, você sente dor, você sente um monte de coisa. Quer dizer, essas necessidades, a liberdade é você agir de acordo com essas necessidades. Quer dizer, a vida é um ciclo de tentar sanar essas necessidades o tempo todo. É disso que ele está falando de liberdade. A liberdade é isso para ele. Ele não está falando de outra coisa. E é verdade mesmo, por isso que essa ideia da liberdade, eu sou totalmente livre para fazer o que. É porra nenhuma, ninguém é totalmente livre para fazer o que bem quiser. Não é? Mesmo quando você se vê na possibilidade de fazer escolhas, você faz escolhas de acordo com um leque de opções que te foi imposto pela conjuntura, não é isso? Então você não escolhe o que você quer, pura e simplesmente, né? O nosso amigo Schopenhauer, ele vai inclusive avançar nisso aí, e ó que né? Mas ele diz lá, assim, a gente pode até escolher algumas coisas, mas a gente nem escolhe o que a gente quer desejar, não é isso? Não diz isso, Schopenhauer? Quer dizer, é claro que ele vai dar outra consequência para isso, mas pelo marxismo ele dá outra consequência para isso também. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, meu, o que eu vou desejar num dado momento tem a ver com essas necessidades que estão postas pela natureza e com uma dada situação ali, uma conjuntura, me falta outra palavra, que vai me abrir um dado leque de opções. Não havendo regulação da vida social, a minha ação não tem nenhum tipo de juízo moral. Ela não é nem condenável e nem não merece elogio. É só uma ação, como aquela do peixe. O peixe está com fome. Eu estou com fome. Se eu resolver esse problema da fome, o que eu faço? Eu vou comer o peixe menor. Pronto. Resolvi o problema. Pela natureza e pela necessidade, isso não está certo nem errado. Os humanos vão fazer a mesma coisa. Nós somos parte do diabo da natureza, não é isso? A gente estava vendo umas plantas aqui, que a gente estuda, a Ruth estuda muito planta na e tal, e eu vou aprendendo com ela. Aí tem uma planta que é um negócio muito louco, que assim, quando ela nasce no meio da floresta, aquela clúzia, ela nasce, me parece que quem deposita lá em cima são os passarinhos lá que cagam as coisas lá e tal. E ela faz o quê? Ela não brota no chão. Ela brota em cima de uma árvore, de uma bromélia, a Ruth está me corrigindo aqui, não é uma bromélia, é uma bromélia que está lá na árvore. E aí ela começa a brotar e vai lançando as raízes dela até o chão. Aí ela chega no chão e ganha força, e aí ela começa a esmagar essa árvore que deu origem a ela, e retira o alimento dela mesma ali, tal. E aí alguém diz assim, meu, que planta desgraçada, né? Filha da mãe, etc e tal. O mesmo que vê o patrão com bons olhos, né? Falar mal da planta, né? E ela estrangula a planta. A Ruth está me corrigindo aqui. Ela vai estrangulando a outra planta e acaba matando a outra planta. E ela sobrevive. Se a gente fosse estabelecer juízo moral sobre as plantas, que planta filha da égua, né? Fazer um negócio desse, né? Porra, né? Tanto espaço ali e tal, ela podia viver bem. Mas assim, o que ela está fazendo ali, ela não tem nem, né? Claro, né? Como raciocinar nada sobre isso. Mas assim, é a natureza sobrevivendo, né? E dando conta das necessidades. Isso serve para a vida animal. E a gente não pode esquecer que nós também somos. E na vida animal nós vamos agir da mesma maneira. Dependendo da situação. Ora, nós tivemos lá aquele acidente famoso lá para não falar de povos que faziam isso, mas aquele acidente lá do Chile, daquele time de jogador de futebol americano lá, que eu acho que latino-americano que resolve jogar futebol americano tem mais que morrer mesmo congelado, tem para largar de ser safado, mas os caras não pegaram ali, a hora que a fome bate, vamos comer os amigos, né? É o que tem que fazer. E se eles não fossem descobertos ali a tempo,
seria capaz que algum deles resolvesse matar outro para poder comer. O que para nós, evidentemente, é um absurdo, né? Mas assim, quem impõe esse tipo de ação, que para nós seria de todo condenável, né? É a necessidade que está posta ali. Nesse estado da natureza, né? O que ele está querendo dizer o tempo todo é que isso não pode ser considerado nem errado nem certo. São as necessidades que impõem. Por isso que nós precisamos, nós dotados de razão, e talvez uma influência da tradição aristotélica esteja aí, né? A ideia, né, de que nós desenvolvemos a linguagem e somos racionais. Por isso por isso o humano é um animal social, né? O zoom político, né? Por natureza. Por isso que a gente tem a necessidade de estabelecer uma convenção social aí para conseguir tocar a vida de outro jeito. Acho que é isso, né? Porque também a contingência em si, ela está dada, né? Não tem... É da natureza a contingência, né? Então, não tem outra saída a não ser achar maneiras de regular isso, né? Porque é inescapável, né? A contingência e a necessidade, não tem jeito. É interessante, é bom, né, a gente pensar nessa perspectiva que é raro olhar para o ser humano dentro dessa perspectiva, né? É muito raro. A gente sempre pensa a partir já de algo dado, ou seja, a gente vive nesse estado já regulamentado, com todas as leis postas, então a nossa ética, a nossa moral parte do que está posto, né? Do que está colocado. E o Spinoza praticamente ele está obrigando a gente a se despir, né? A verdade é essa, né? A gente é tirar a capa, né? E falar, olha, você é isso, amigo. Ó, contingência aí, ó, a natureza é essa. É um pensamento profundo, né? Bem profundo. O exemplo do César foi muito elucidativo, achei, da planta lá, né? E isso me remeteu à ideia de que nós temos que nos desvincular de um humanismo mesmo, para entender o que é Spinoza. Esse humanismo. É preciso desvincular, assim, disso, né? E o exemplo foi elucidativo, né? A planta, por uma necessidade, se desenvolveu e... Aí você fala, cara, é verdade, não tem juízo moral nisso aí. Isso é o que ele está chamando aqui de direito natural, né? Ela faz isso por direito, a planta, né? Faz isso por direito. Necessidade. Essa questão da necessidade me chamou muita atenção, porque eu lembro de um trecho específico do Sartre, em que ele diz que o ser humano não é um ser regido por necessidades. Quando ele vai trabalhar a ideia do nada, o ser e o nada, o humano como uma categoria vazia, que vai se preenchendo pelas escolhas, ele diz isso. Não existe um regime de necessidade que fundamenta o humano. E depois Foucault também vai pegar isso mais para o Heidegger, para um outro caminho, para pensar a produção de si. Então tem a filosofia contemporânea, e lembra de Sartre, né? O existencialismo é um humanismo. Tem ali em Sartre uma defesa do humanismo. E eu insisto nesse ponto, eu acho que esse humanismo nos dificulta a entender Spinoza. Ainda que seja um elemento posterior. Ainda que seja um elemento posterior, nos dificulta a entender Spinoza. Eu também acho. O humanismo não é posterior, né? Mas aí é o humanismo misturado com o pensamento liberal, né? E essas tolices todas, né? Mas, de fato, o Althusser faz uma crítica severa do que ele chama de humanismo teórico. Ele precisa separar isso, porque senão parece assim, né? Nós somos anti-humanistas, fica meio esquisito, né? Mas esse humanismo teórico é algo que é esse que é responsável por... E ele é muito mais influenciado pela visão religiosa, ele é mais influenciado pela visão religiosa, Spinoza não é mesmo, né? Mas essa ideia de pensar o humano, se você partir daquela ideia assim, que é o humano? O humano foi criado como imagem e semelhança de Deus. E aí o que o humano fez? Ele fez a merda lá. Mas ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, por natureza, nós somos essa coisa aí, se você é imagem e semelhança de Deus, é porque nós somos interessantíssimos por natureza, né? Por isso que quando a gente faz merda, a gente diz que é desumano, né? Que é isso, o que está posto é isso, né?
A que Deus é uma figura estranhíssima, né? Insisto nisso, né? Vocês lerem lá esse Deus dos cristãos aí, você lê lá o Antigo Testamento, o cara é muito louco, né? Ele é um psicopata, genocida, uma criança mimada, né? E assassino, né? Ele é louco, né? Um assassino desgraçado, assim. E caprichoso, né? Cheio de... eu sou o centro do... me adorem e tal. Porra, cara chato pra caramba, né? Então, ser imagem e semelhança de Deus talvez não seja bom, né? Não seja legal. É um ser rancoroso, né? Sem dúvida. Tem muito rancor aí no Velho Testamento, velho. É cego, pô. Revanches, vinganças. Tem muita coisa disso. Legal, vamos avançar. Pode passar, desculpa. Não, eu ia contar a história paralela de novo. Não é bom. A gente não sai daqui. Conta aí. Não, quando eu estava no convento, me chamou até. Eu fui frade, né, uma época da vida, sabe? E aí, eu era muito jovem, faz tempo, né? Faz tempo. Eu entrei lá há uns 30 anos já. Que eu saí. Por aí. E aí me chamava a atenção isso, né? Assim, a hora que falava da Terra Prometida e tal, e era da teologia da libertação, o pessoal gostava muito do Êxodo, né? O livro do Êxodo, para quem é da teologia da libertação, é o máximo. E aí, mas aí eu lia, e a gente ia selecionando, né? Que é o que cristão faz, né? Ele seleciona o que interessa ali e deixa o resto de lado para não ficar chato, né? E aí você vai lendo aquele e fala, isso aqui não dá para falar isso. Mas aí você ia lendo, quando chega a parte da Terra Prometida, é um negócio curiosíssimo, né? Porque assim, né? Bom, tem uma terra lá que é para você, e é um Deus nacional, né? O Deus Antigo não é Deus de todo mundo, ele é Deus só daquele povo lá. Povinho de merda, né? Povinho de nada. Então, ó, eu sou o Deus de vocês, o resto é inimigo, né? E eu arrumei uma terra para vocês, né? E aí ele diz assim, ó, então tá lá, né? A terra lá, no vale do Rio Jordão, é só ir lá e assumir. Só que lá tem os jebuseus, os filisteus, ou não sei o quê. Assim, é de vocês, cara. Mas tem que botar os caras para fora, porque senão vocês não vão conseguir. Então vai lá, passa a faca geral, né? Aí tem o Josué, né? O Josué era um carniceiro, né? Um maluco, né? Um psicopata doido, né? E eles vão lá, arrebenta todo mundo na peixeira, bota os caras para fora. Porra, eu falo, meu, tá errado esse negócio aqui, né? Mas é isso. Enquanto você está no convento, não dá para discutir essas coisas, né? Fala, meu, tem alguma coisa aqui que não está bem. Eu acho que Deus não está legal, né? Mas me lembrou a política externa americana em alguns momentos. Norte-americana. De invasão do Oriente Médio. Beleza. Mas é isso mesmo. Ela é essencialmente cristã. Vamos lá, Carlos. Passa para o próximo parágrafo. Gente, eu vou precisar sair, infelizmente, está muito bom. Depois eu estou editando os vídeos aí, eu vou escutar vocês. Parabéns aí, viu? Vocês estão participando, muito legal o trabalho, os alunos aí, estudantes, e todo mundo. Beijo aí, gente. Valeu, obrigado. Valeu. Vou participar também. Desculpa aí qualquer coisa. Tchau. Tchau, Vanessa. Bom, vamos lá então no 20 agora. Segue. Temos, todavia, o costume de chamar também pecado ao que se faz contrariamente à injunção da sã razão, e obediência a uma vontade constante e regular as apetências segundo as prescrições da razão. Poderíamos aceitar isto se a liberdade humana consistisse na satisfação das apetências e a servidão no governo da razão. Mas, dado que a liberdade humana é tanto maior quanto mais o homem vive sob a conduta da razão, é melhor poder controlar os seus impulsos. Não podemos, sem grande improbidade, chamar obediência a uma vida controlada pela razão. E pecado ao que na realidade é fraqueza da alma, o que não significa desregramento contra si própria, o que melhor se designaria por escravatura
que por liberdade. Nesse trecho, ele faz aí, então, um embate aí entre razão e pecado, e aqui fica claro, né, a necessidade de uma vida controlada pela razão. É interessante a gente observar isso. Mas mesmo assim ele não nega a ideia do pecado como algo, assim, digamos, monstruoso. Mas aqui ele começa, pelo menos, a fundamentar a ideia de que a vida não pode ser solta, livre, igual todo mundo pensa. E que, de fato, há necessidade aí de um controle dessa vida, dessa convivência aí pela razão. Eu fiquei com a impressão de que ele está fazendo contraponto a algo, ou alguém, nesse trecho. Quando ele diz assim, existe um raciocínio oposto, que diz que seguir a razão é uma obediência. E aí ele contrapõe isso, né? Mostrando que é bom ser conduzido pela razão. Uhum. Logo no começo está isso, né? Aí eu fiquei pensando assim, será que esse contraponto se dirige a quem? Essa mentalidade religiosa? E isso explicaria a palavra pecado envolvida aqui? A uma institucionalidade religiosa, né? Quem que vê relação entre obediência e razão, né? Quem que está pondo isso? Alan, eu acredito que essa questão da religião, eu acho que a resposta, na verdade, a esse parágrafo, eu acho que está no seguinte, no próximo parágrafo, que tem um parágrafo que ele vai tratar dessa questão da religião, né, que ele vai falar, de fato, que por conta da religião, das leis que são dadas aos profetas e tal, que se vai se entender essa ideia do pecado. A partir daí que ele vai começar a relacionar essa questão do pecado por conta da própria questão de religião. Religião dada como... A religião vista como uma lei. Né? É interessante que ele vai comentar um pouco sobre isso nos próximos parágrafos aí. Legal. Vai um pouco ao encontro do que você está colocando aí. Mas eu também acho, eu concordo com o Alan aqui. Eu acho que o que ele está fazendo é dando uma caçambada, né, na visão teológica da vida. Sim, sim. E quem vai associar liberdade a pecado e a razão, a obediência e a vida disciplinada e reta, etc., é a vida religiosa mesmo, é o discurso religioso. Perfeito. Assim, isso até no senso comum, né? Se ficar dando muita liberdade aí, vai fazer merda. Né? Então, assim, a liberdade, né, está associada a fazer coisa errada, né? E não a disciplina, não sei o que e tal. Aí eu acho que é uma pancada que ele dá direto nisso mesmo. Tanto que ele vai chamar lá embaixo essa ideia de disciplina, de razão e de obediência a escravidão e não a liberdade. Sim. Ele associa diretamente razão e liberdade. Mas, assim, só chamar atenção de novo, não vamos esquecer isso. O que ele fala lá nos parágrafos anteriores, eu não lembro os termos que estão lá, mas ele diz assim, olha, eu considero o humano livre, né, aquele que vive de acordo com a razão. E o que é viver de acordo com a razão? A razão nos permite conhecer a nossa natureza. Uhum. Somente, aqui ele repete isso, assim, por cima, quer dizer, né? O homem vive sob a conduta da razão e melhor pode controlar os seus impulsos. Sim. Quer dizer, a razão significa a gente conhecer a natureza muito bem, né? Racionalizar isso nos permite controlar também isso de maneira melhor. Mas isso aqui é uma caçambada nessa moral religiosa mesmo. Além de nos permitir entender a natureza, a razão também é o que vai fundamentar o Estado, a criação, né? Passa um pouco por isso também, né? A razão como fundamento disso. Acho que isso apareceu num dos parágrafos aí. Talvez apareça ainda. Então tem essa dupla função, nos permite compreender a natureza, mas também serve como possibilidade de criar, de fundamentar o Estado, né? O capítulo seguinte resolve exatamente isso.
Legal. No próximo capítulo, logo nas primeiras linhas, ele vai falar dessa razão. Né? É interessante a gente observar, porque vai ao ponto que a gente está discutindo agora. Acho que podemos avançar, então, Carlos. Vamos lá. Olha só. Todavia, como a razão ensina a praticar a moralidade. Olha só que interessante, ele já começa dizendo aqui. Todavia, como a razão ensina a praticar a moralidade, a viver na tranquilidade e na paz interior. O que só é possível com a existência de um poder público. Então, aqui ele já começa a falar, então, da questão de um poder institucional, né? É interessante a gente observar, partindo do quê? Da ideia da razão. E como, por um outro lado, não se pode conceber que as massas sejam conduzidas como por um só estatuto, tal como é requerido no Estado. E se não existem leis estabelecidas de acordo com as prescrições da razão, não será abusivo chamar pecado ao que é contrário à injunção da razão, pois que as leis do Estado, melhor ordenado, devem ser estabelecidas conforme a razão. O homem, no estado natural, se peca, aí ele retoma, né? Peca contra si mesmo. Ver-se-á no capítulo 4. Em que sentido você pode dizer que aquele que detém o poder público e dispõe do direito natural pode, segundo esse direito, ser controlado pelas leis e pecar. Então é interessante observar aqui que ele acaba fazendo uma junção das duas perspectivas, do direito natural e do poder público, da lei instituída. E aí ele afirma aqui no final do parágrafo que, em que sentido se pode dizer que aquele que detém o poder público, então o poder institucional aí, e dispõe, ao mesmo tempo, do direito natural, pode, segundo este direito, segundo o direito natural, ser controlado pelas leis e pecar. Então, aqui é muito legal a gente observar aqui, né, essa coisa do direito natural, ao mesmo tempo que você tem ali um poder público instituído, que quer aí colocar a ideia de moral, e a gente entender o que é pecado, o que pode, o que não pode, mas ainda prevalece em nós o direito natural. Por isso que mesmo tendo a lei, né, instituída ali, o poder público, nós também pecamos. Assim, é uma coisa assim, interessante ele fazer essa junção, né? Porque o homem, você não consegue, aí dá mais aquela ideia que você não consegue separar o ser, né? Você não consegue separar o ser. O ser está aí, esse é o ser. Aí volta um pouco ao que o César falou anteriormente. Olha o que a gente apronta, né, no mundo, né? O direito natural está aí, escancarado o tempo todo, né? Estamos despidos aí nessa loucura toda, nessa violência toda, por necessidade, as contingências, né? E aí vem esse poder instituído, aí, esse poder público. Mas mesmo assim a gente peca lá, aquela coisa toda. É interessante observar esse parágrafo, como faz essa junção aí. Fiquei com a impressão de que o pecado é, antes de tudo, uma questão política, né? Então, cria-se um estatuto, viu, o Estado, isso que chamamos de, sei lá, princípio de regulação, né? E contrapor isso seria o pecado, né? Antes de tudo, uma questão política, né? Acaba politizando o pecado, né? O pessoal tá politizando tudo ultimamente, né? Estão politizando vacina, politizando tudo. Aqui estão politizando o pecado, né? Ó, tá vendo? Tem a lei aí e você esse pecado, como pode, né? É muito viável isso aí. É porque passa pelo critério de decisão, né? Sim. Não existe fora do Estado e dessa regulamentação que decide o que é bom e mal, né? Mas interessante é que a questão da paz interior, né? Quando eu vi o interior, me veio um certo ranço, assim, o interior, vai remeter à interioridade. Isso é muito cristão, tem uma interioridade humana. E o Spinoza é um plano, né, de natureza, necessidade,
outro regime, assim, semântico, inclusive. Mas assim, isso é uma questão menor aqui no texto, né? Só se pode falar disso se isso for acordado, se isso for construído, se isso for fundamentado. Porque lá na natureza não tem isso de paz, não, né? Eu acho que ele constrói muito bem, né, o raciocínio, o texto, né? Muito interessante o modo como ele não sobra lacunas, assim, fica até difícil de apontar brechas, né? Ele mapeia tão bem o que é o estado de natureza, o direito natural, que não dá brechas, assim. Aí ele fundamenta muito bem o estado a partir disso, né? Muito Sim. bom o modo como ele cultura o texto. Eu acho que era isso, assim, comentários rápidos. Vou deixar para o César. O César sempre sintetiza bem, assim, as questões. Vou deixar para o César aí. Ele ficar quietinho, porque a Thaís e a Jéssica não estão falando nada. Nem a ela. Eu queria falar sobre uma parte que me chamou a atenção, a hora que ele se refere ao poder público. Não se pode conceber que as massas sejam conduzidas por um só estatuto, tal como é requerido no Estado. Eu não consegui perceber. Ele percebe o Estado como formado por mais de um estatuto, não é um estatuto único que ele prevê, assim como a formação do Estado? Eu acho que é só o jeito de ler a frase aí, viu, Thaís? O modo de interpretar. Não, o jeito de ler mesmo, porque ele está falando assim, ó, tem que pegar desde o começo lá, ele fala assim, ó, então, todavia, né, como a razão ensina a praticar a moralidade, a viver na tranquilidade e na paz interior, o que só é possível com a existência de um poder público, né, então é uma coisa. Então, ó, a razão nos ensina, né, a praticar isso, tal, a viver, isso é possível com a existência de um poder público. Sem deixar isso na mão de cada um e pela natureza, dá merda. Aí ele diz, e como, por outro lado, não se pode conceber que as massas sejam conduzidas como por um só estatuto, como é requerido no Estado, se não existem leis estabelecidas de acordo com as prescrições da razão. O que ele está querendo dizer por outro lado, não é possível que a gente tenha que as massas sejam conduzidas por um só estatuto, a não ser que haja leis, um Estado e leis organizadas aqui segundo as prescrições da razão. Tá. Ele está dizendo que isso é possível, assim, desde que haja isso, né? Porque se não tiver, aí é bem o contrário, se não tiver esse conjunto de leis para organizar a vida social, é impossível conduzir o grupo humano, é isso que ele está dizendo. Entendi. Essa condução das massas aqui, isso dá pano para manga, lógico, né? Mas é isso que ele está falando. Porque aqui, assim, são conclusões do que a gente discutiu antes, né? Assim, a gente tem que usar a razão para conhecer melhor nossa natureza e assim a gente vai conseguir também viver melhor. Mas nós vamos conseguir viver melhor como? Se a gente consegue estabelecer uma organização capaz de estabelecer regras de acordo com esse conhecimento que nós temos da nossa natureza e do que pode ser melhor para nós, dentro da conjuntura, para fazer com que a gente possa viver bem. E aí, a partir disso, a gente começa a estabelecer o que é certo e o que é errado. O que é pecado, o que é virtude, o que é crime e o que não é. Essa que ele fala aqui, que o homem no estado natural, quando peca contra si mesmo, né, e que é possível, depois, mesmo estabelecidas as leis e tal, que até o próprio governante, né, possa, né, como ele fala aqui, né, ser controlado pelas leis e pecar, isso está lá no capítulo 4. Aí ele está falando de alguém, né, ou do grupo inteiro, né, que tem a responsabilidade, a tarefa do governo e essas coisas assim, e que age contra, né, essas regras estabelecidas. Como é que ele pode pecar nesse sentido, né? Ele vai pecar na medida em que ele toma determinadas atitudes que vão arrebentando com esse acordo coletivo aqui. Eu estou fugindo da ideia do contrato social aqui, porque não é disso que se trata, né? Aí o pecado é isso, né? Quer dizer, o cara ele vai começar a agir contra, né, essa forma da vida organizada, o que vai acabar ferrando todo mundo.
Depois ele é meio moralistazão, assim, ele vai falar assim, o governante não pode ser visto bêbado, não pode, sabe? Tem um monte de regrinha lá e tal. Mas Ah, E o que ele fala das mulheres, que é um negócio horrível, né? Não sei se as meninas já tiveram a oportunidade de ver isso, mas a visão que ele tem das mulheres é horrível. É detestável. Assim, não é que é horrível, mas ele vai defender uma fragilidade natural, né, das mulheres, é horrível. Mas isso é da tradição filosófica, né? Dessa nossa cultura machista e maluca. E ele vai dizer que as mulheres não devem participar da política diretamente, ali, da vida política, né, e do governo, porque os homens somente têm pelas mulheres o desejo sexual, ele vai dizer. Os homens não se interessam nem um pouco pelas mulheres em mais nada, a não ser para fazer sexo. Então, os homens gostam das mulheres, por quê? Porque elas atraem sexualmente. E as mulheres já não, segundo Spinoza, né? Elas veem os homens como protetores, como não sei o quê, então elas amam os homens de outro jeito. Tá? Como os homens só querem fazer sexo com as mulheres, então ter mulheres no governo ia criar um baita problema, porque o povo ia começar a tentar, todo mundo tentar pegar as mulheres, e isso ia criar problema. Ia ciumeira, confusão. Ó, ele não está tão errado nisso, não, hein? Isso é da nossa cultura, mas não está tão errado nisso, não. Se tem um negócio patético, é ver um monte de homem quando aparece mulher, aquele monte de macho fazendo a dança do acasalamento, né? Eles fazem as coisas mais patéticas, né? Tem o valentão, né, que arruma confusão, que arruma briga, não sei o quê. Tem o drogadão, né, que seu drogadão, aquela coisa. É tudo maneira, né, de... Eu sempre brinco aqui que o povo fica ali arrumando confusão, o outro fica fazendo citações em francês, o outro fica tentando dizer lá suas proezas todas, mas quem acaba comendo todo mundo é sempre aquele maconheirinho com violão que vai lá cantar uma Legião Urbana, né? Ele passa o rodo na geral. Mas, assim, isso faz parte das nossas relações, né? Infelizmente. Vamos lá. Para adiante. Vamos lá, então. Vamos no próximo. Ano 22, parágrafo 22. No que respeita à religião, é certo que o homem é tanto mais livre e de acordo consigo próprio, quanto mais ama a Deus e o honra com maior interesse de alma. Todavia, considerando não a ordem da natureza, que ignoramos, mas unicamente as injunções da razão respeitantes à religião, que em nós existem como palavras de Deus, em nós reveladas, ou reveladas aos profetas em forma de leis. Podemos dizer, humanamente falando, que o homem obedece a Deus, que nos ama de alma inteira, e que aquele, pelo contrário, peca ao deixar-se levar pelo desejo cego. Mas devemos ter presente que pertencemos a Deus, tal como argila ao oleiro, que da mesma terra constrói vasos que são uns para a honra, outros para o opróbrio. E também que o homem pode agir bem contrariamente aos decretos de Deus, impressos como leis na nossa alma ou na dos profetas, mas não contra o eterno decreto de Deus que está gravado em todo o universo e que respeita a ordem de toda a natureza. Nesse trecho a gente vê aí, então, a questão da religião agora aparecendo, né? E também tem logo no começo ele fala, todavia considerando não a ordem da natureza que ignoramos, mas unicamente as instruções da razão respeitante à religião. Ou seja, essa questão da razão atrelada à religião, e da religião trazer para nós leis que vão aí também regulamentar as relações aí entre os seres humanos. Mas, ao mesmo tempo que ele coloca
dessa forma, ele também diz o seguinte: mas contra o eterno decreto de Deus, que está gravado em todo o universo, que respeita a ordem de toda a natureza. Aqui eu achei um pouquinho confuso, né? Confuso. Mas dá para perceber que Deus permanece sendo a ordem, né? De toda a natureza, e que a religião ela é colocada pelos homens, enfim, pelos homens, e que impõe aí, então, as leis que possam fazer com que a gente entenda os juízos de valor aí, né? Então, o que é certo, o que é errado, as questões da moralidade ou não, e que, ao mesmo tempo, quando ele coloca aqui, mas devemos ter presente que pertencemos a Deus, tal como a argila ao oleiro, ou seja, matéria-prima, né? Matéria-prima para ser forjada, para ser construída, porque é isso que o oleiro faz em relação à argila, ele molda, né? Da mesma terra que constrói vasos que são uns para serem honrados, então a questão da honra aqui como algo do bem e tal, e outros para o opróbrios, que esse opróbrios quer dizer desonra, vergonha, e também que o homem pode agir contrariamente aos decretos de Deus por conta de estar, então, nesse caso inserido nesse homem, tanto a questão da forja, do vaso aqui, que seria o homem nesse caso, de honra, como também a forja da desonra. Então, mais ou menos isso que eu entendi aqui. Então, o bem e o mal estão no mesmo lugar, não há separação aí. E aí, gente? É que não dá para ler rápido Spinoza, né? Falta certezas. Eu me vejo fazendo isso direto com o texto do Spinoza. Faço uma leitura rápida e crio uma falsa certeza, que é quando eu leio pela segunda vez, ou quando ouço vocês, mesmo assim se desconstrói, se sustenta, né? Então, quando eu li pela primeira vez esse parágrafo, eu falei, nossa, tem um certo entusiasmo aqui. É possível identificar um certo entusiasmo com essa ideia de Deus, né? Eu fiquei com essa impressão, assim, mas ok, a gente sabe que Deus é natureza, que não é um ente, e, bom, enfim, já discutimos essa questão, sabemos mais ou menos a partir de quais critérios Spinoza define Deus, né? Mas parece que ele está reduzindo isso, Deus, depois ele reduz, se dissipa, né? Ele fala assim, existe uma lei escrita em nós, não é? Olha lá, uma religião que em nós existem, como se nossas ações fossem escrituras de Deus, né? Meio que ele reduz, ele acaba reduzindo esse Deus para a natureza, para o que acontece na natureza, para a ação humana. Eu senti uma redução depois. Aquele entusiasmo se foi, se dissipou, assim. E eu fiquei com a impressão, posso ter me enganado, mas assim, que quando você segue a razão, de certo modo, é como se Deus estivesse agindo ali. Como se fosse isso, assim. Há uma redução a esse ponto, que, em última instância, serviria como um fundamento para a razão aí, né? Em última instância. E isso apareceu quando ele diz ali, ó, existe uma religião que existe em nós como palavras de Deus, e podemos dizer humanamente falando, que o homem obedece a Deus, que nos ama de alma inteira. Lá. Que expressão é essa, que nos ama de alma inteira? Amor? A gente estava falando de direito natural, que envolve poder e autopreservação, essa ideia de amor. Aí eu fiquei com isso na cabeça, que amor? Que amor? O que você deve entender por amor aqui, nessa perspectiva de Spinoza? E que aquele, pelo contrário, peca ao deixar-se levar pelo desejo cego. Mas devemos ter presente que pertencemos a Deus, tal como a argila ao oleiro, que da mesma terra constrói vasos que são, uns para a honra, outros para o... Eu percebi que ele reduziu Deus à ação humana, de algum modo, à natureza, e não é ente mesmo. Ficou claro para mim que não é ente, não tem nada a ver com isso. Não foi um passo atrás. Esse trecho não significa um passo atrás com relação a tudo aquilo que ele construiu. Teve essa impressão, pelo menos. Mas está no nível da impressão ainda. Está no nível da impressão. Porque me estranhou esse certo entusiasmo. Vou falar agora.
Oba! O que eu entendi desse parágrafo aqui, quando eu li a primeira vez, foi que não adianta a gente falar que é pecado algo que é natural da gente. Acho que é nesse sentido que ele quis dizer que Deus nos ama de alma inteira. Se ele fez a gente assim, então não é pecado. Não sei. Foi isso que eu entendi. Talvez, né, seja isso. O pecado está em nós, né? Não tem jeito, né? Se é a questão da natureza, então não tem como, né? É a questão do bem e do mal, e ele vai colocar aí, eu acho que quando você colocou da questão do oleiro, né, e da argila, seria mais ou menos, nós somos essa argila, né? Então, em nós está colocado a ideia, né, do bem, do mal, por conta da questão da própria natureza, né? É muito interessante observar essa questão aí. Porque a argila é aquilo que é moldado, né? A gente sabe que é a metáfora de moldar, de forjar algo, né? E aí ele coloca de forjar algo para o bem, com honra, mas também, do outro lado, com desonra, né? É uma discussão profunda, na verdade. É bem complexo, né? Mas vai para esse caminho, acredito. Eu acho que ele volta um pouquinho, sim, da questão de Deus mesmo, que da questão da imanência, de que nós somos Deus, nós somos a natureza, nós somos uma coisa só, nós somos o tudo, entendeu? Eu acho que é essa questão. Mas também a mesma frase que surgiu a dúvida no professor Alan também surgiu, na hora que ele fala que o homem obedece a Deus, que nos ama de alma inteira, e que aquele que, pelo contrário, peca ao deixar-se levar pelo desejo cego. Aí não dá a impressão de um Deus imanente, parece de um Deus transcendente, né? Parece que vai de encontro com o que ele trouxe até aqui. Mas o restante basicamente o que ele vem falando desde então. E aí eu acho que eu também vou mais para o lado do professor Alan. Hoje eu estou assim, né? Mas que realmente parece que ele torna a Deus um conceito mesmo, que parece que lá na frente, que ele começa uma coisa, mas no meio do caminho ele torna com um conceito para embasar e acaba dissolvendo para embasar mesmo a teoria, o pensamento dele. Eu vejo dessa forma também. Legal. Legal, me encontrei em muitos pontos da sua fala. Eu tenho a impressão, às vezes, de que ele não precisa usar Deus em algumas circunstâncias. Não precisa disso. O raciocínio não exige isso. Tipo, dava para eliminar, mas parece que ele busca algum fundamento nisso. Foi isso que eu tentei dizer, né? E tem importância, ele busca algum fundamento nisso. Porque é descartável. A gente vê ali uma discussão política que, dá para descartar esse Deus aqui. Mas parece que um fundamento. Eu fico com essa impressão. Né? Mas eu não vi transcendência aqui. Não vi transcendência. Quando eu falei que parece que ele reduz Deus às ações, à natureza, é um pouco essa ideia do monismo substancial mesmo. Existe uma única substância, e nós somos variações dela, que é Deus, a natureza. Acho que isso remete a isso, assim, tá rememorando isso que ele construiu aqui nos parágrafos anteriores. Mas o amor é estranho mesmo, a ideia de amor é estranha, né? Que nos ama por inteiro. Ficou, parece que perdido nesse trecho, né? Vamos ouvir o César a esse respeito, o que ele vai dizer? Vamos ouvir. Eu acho que ele tá com a interpretação no mesmo caminho. Eu só acho que isso aqui está muito mais simples do que parece. É que, às vezes, o jeito dele escrever é muito enroscado, né? Ou quem fez a tradução, né, enrosca a coisa. Mas, assim, primeiro, assim, eu ainda acredito que a recorrência que ele tem aí, a ideia de Deus, isso aparecer o tempo todo, mesmo que ele seja descartável, o Alan está certo nisso, aí é coisa da época, não tem como. Até hoje em dia é difícil você conseguir falar qualquer coisa sem ter que fazer referência a esse universo religioso e tal. Isso ainda tem um poder grande.
Imagina na época dele, né? Das teocracias ainda, de qualquer maneira. Né? Ele, judeu, né, num estado protestante, naquela confusão toda, né, da reforma e da contra-reforma e tal. É bom lembrar, de novo, o John Locke, que vem um tanto depois, ele escreve os 2 tratados sobre o governo civil. O primeiro, ninguém dá atenção, porque o primeiro é a tentativa de dar respostas às versões religiosas todas. Aí. Então, se tinha a ideia na época dele, o que fundamentava o poder político era a ideia religiosa mesmo. A ideia do primeiro patriarca, né? Isso é uma noção muito louca, porque eles fundamentavam o poder do rei como se o rei fosse um herdeiro, né, ou da linhagem do primeiro patriarca. Que é o primeiro patriarca? O Adão. E segundo, né, essa lógica perversa e maluca, foi para quem Deus entregou o controle do planeta primeiro, né? Então todos os reis viriam depois. Então, esses caras se viam obrigados a dar resposta para isso. E o Spinoza, acho que ele se via na mesma situação, né? E de não dizer, talvez, as coisas de maneira mais incisiva, né? Eu acho que corajoso demais já. Naquela época ele né, se morria mesmo por isso, né? Logo a gente começa de novo, né? Mas naquela época era mais perigoso. Mas eu acho que é mais simples esse parágrafo aqui, ó. Se a gente dividir em 2 partes aqui, que como aparece Deus nos 2, a gente está falando da mesma figura. Mas lá no começo do parágrafo diz assim, ó, no que respeita à religião, então fala assim, ó, nesse universo religioso, aí funciona assim, ó, o homem é livre na medida em que ele ama a Deus, honra, segue lá os seus mandamentos, as leis que estão lá no texto sagrado e não sei o que e tal. Me parece que, ó, se eu for sintetizar o que ele está dizendo aqui, está dizendo, ó, no universo religioso, o humano é isso aqui, ele é livre na medida em que ele obedece o que Deus escreveu no texto sagrado, ou disse através dos seus profetas, etc e tal. Mas, esse mais do começo, mas devemos ter presente que pertencemos a Deus, tal como argila ao oleiro. Se a gente pegar esse segundo Deus que aparece aqui no segundo parágrafo aqui, né, esse outro Deus aqui, e trocar de novo isso pela natureza, nós pertencemos à natureza, assim como a argila ao oleiro. Quer dizer, a natureza faz de nós o que ela quer, né, de acordo com as necessidades que são postas pela natureza. E a conclusão aqui é ótima, porque ele vai dizer assim, olha, a questão então é que, então, né, uns são para honra, outros são para o opróbrio, a questão é, o bagulho vai assim, né? Mas então, o legal da conclusão é isso aqui, que ele vai dizer assim, olha, a lei desse primeiro Deus do começo do parágrafo aqui, e esse primeiro Deus você pode desobedecer. Então, assim, eu só te interrompendo. Nesse primeiro parágrafo, então, ele está mesmo tratando do Deus transcendente mesmo. Da religião, né? Da religião, É claro. Tanto que ele começa lá, ó, no que respeita à religião, aí ele vai dizer, né? Então, para a religião, né, ó, o certo é lá, é que o homem é livre de acordo, né, que ele ama Deus e honra e não sei o que e tal. Então, ele está dizendo tudo o que é a relação aqui de acordo com o universo religioso. Mas, do outro jeito aqui, né? Ele vai dizer assim, ó, isso aqui é ótimo. E também que o homem pode agir bem contrariamente. Então, ele vai dizer assim, ó, mas nós devemos ter presente que a gente é produto da natureza. E também ter presente, porque a gente pode observar na realidade, que o homem pode agir bem contrariamente aos decretos de Deus. Esse decreto de Deus está posto ali pelo universo religioso, né? Que são impressos como leis na nossa alma, na dos profetas. Está de novo se remetendo ali. Mas não pode agir contra o eterno decreto de Deus, a natureza, que está gravado em todo o universo, que respeita a ordem toda a natureza. Assim, e aí, beleza, ó, então, para a religião, o negócio é isso aqui tudo, aqui é bonitinho, não sei o que e tal, e Deus nos ama, e ele é uma entidade mesmo, não sei o quê. O que a gente tem que observar mesmo assim, que essa entidade toda aí, mesmo assim, a gente pode fazer tudo ao contrário do que estão dizendo que ele quer. Agora, contra esse outro aqui,
que é a natureza, e aí é claro que é um conceito filosófico, não só de Deus, quanto de natureza também, né? Essa natureza com N maiúsculo aqui. Né? Não existe, né? Assim, a natureza não é uma entidade também. Mas contra essa aqui a gente não tem como agir contra. Por isso que a gente é como o barro na mão do oleiro mesmo, entendeu? Ela faz da gente o que ela, não o que ela quis fazer, porque ela não pensa, mas ela fez a gente o que a gente é e pronto. E não tem o que fazer quanto a isso. Foi assim que eu entendi esse negócio. Mas não é tão diferente do que vocês estavam falando. Acho que a conclusão é a mesma. Eu só acho que ele, quando o Alan fala, se é amor da alma, né, ele está se referindo ao universo religioso, né? Mesmo. Ah, você deu uma boa organizada mesmo no raciocínio. E a impressão da Thaís sobre a transcendência, então, se justifica, Thaís. Ele estava justamente denunciando isso, denunciando e se contrapondo a isso. Assim como esse amor também estranho que apareceu aí. Legal, ficou mais claro, assim. Vamos pro próximo? Vamos lá. Vamos lá, que o trem já está... Bom, eu vou já ler, faltam 2, outro é curtinho, já vou ler direto, beleza? Tá bom. Vamos lá no 23, então. A justiça e a injustiça não se podem conceber senão num estado, tal como o pecado e a obediência, no seu sentido estrito. Não há efetivamente na natureza que se possa dizer pertencer de direito a um e não ao outro, mas tudo é de todos, isto é, cada um tem direito na medida em que possui poder. Num Estado, pelo contrário, em que a lei comum decide o que cada um pertence. É chamado justo, o que tem uma vontade constante de atribuir a cada um o que é seu. E, pelo contrário, injusto, o que se esforça por tomar seu o que pertence aos outros. Quanto ao elogio ou reprovação, explicamos-lo na nossa ética. São sentimentos de alegria ou de tristeza, que, como causa, acompanham a ideia de virtude, ou, pelo contrário, de incapacidade do homem. Bom, nesse parágrafos, né, aqui a gente já encontra a ideia, então, de um estado regulador, né? E aí ele mostra a diferença que é viver um estado de natureza, né? E também como que é proceder dentro desse estado, já pensando no estado institucional aqui. Logo no começo do parágrafo 23, quando ele coloca a justiça e a injustiça não se podem conceber senão num estado, tal como o pecado, então ele coloca aí 2 juízos aí, né, de moral, justiça e injustiça, no sentido de um único aí, uma coisa ou passar a outra, e também a questão do pecado, que tudo isso só pode ser visto a partir de uma concepção aí, de um conceber de um estado, né? Enquanto que no estado de natureza, ele volta a tocar novamente essa questão que no estado de natureza o pecado não existe, e aí a gente já sabe por quê, né? Por conta da necessidade. Então aqui nesses 2 últimos parágrafos ele já começa a fundamentar, né, o que vai ser o Estado e como a gente vai lidar aí com as questões, com a questão da moral, né, justiça e injustiça, o pecado e a obediência aí. E aí ele contempla ali no Estado, pelo contrário, em que a lei comum decide o que a cada um pertence. E aí ele vai falar que no estado de natureza e o que cada um pertence vai para a questão de possuir poder, né? O direito está ali, ele fala, direito na medida em que possui poder. Então, voltamos à ideia lá que o professor César sempre colocou do peixe, né? Quem tem o poder vai determinar as coisas aí como acontecem, as questões da necessidade no estado de natureza. E no caso do Estado em si,
vai ter, então, essa regulação. Mas, assim, eu entendo o seguinte, mesmo no Estado instituído e tal, o poder público, a gente não escapa dessa ideia do poder, né? A gente não escapa dessa ideia do mais forte, assim. E isso permanece, né? Isso não é anulado. Isso continua, mesmo que haja essa ideia da regulação por uma ideia de Estado, essa questão do mais forte e do mais fraco, ela permanece. Ela não desaparece. Pelo menos quando a gente vê no nosso cotidiano, isso é muito claro, né? Então é interessante a gente observar que, mesmo com esse estado regulador, o estado da natureza está aí, né? O poder está aí. Esse estado regulador, então, ele não deu conta de... Ou as promessas que advêm dele, né, não foram cumpridas da maneira adequada, digamos assim. É isso que deu para entender um pouco aí desses dois parágrafos aí. Aqui não tem muito segredo, né? Ele está de novo dizendo lá, né, que na natureza não tem direito, não tem propriedade, não tem nada. O que você tem é a necessidade, e o direito ele está fundamentado no poder. Talvez o Nietzsche considerasse que o Spinoza é um predecessor dele, por isso também, né, essa ideia do poder e tal. Mas, assim, ele é um predecessor às avessas, né, porque ele rejeita isso, né, ele quer arrancar isso, né, quando ele propõe a construção do Estado, ele está tentando exatamente fazer com que a gente regule isso, né? E não dê vazão. Né? O Nietzsche faz um elogio, né, dessa ideia tanto que ele vai chamar quem tem qualquer tipo de preocupação social, né, e solidariedade, etc., inclusive os socialistas, ele vai chamar de gente fraca, né? A gente perdeu a vontade, o desejo de potência, não sei o que e tal. Então, assim, nesse sentido, o Nietzsche é um merda, né? Todo sentido, né? Mas, enfim, e é mesmo, né? Mas aqui o que ele está só fazendo é essa distinção de novo, né? Então, ali não tem... Todo mundo pode... Desde que você tenha poder, de novo. Aí é o mais fraco e o mais forte. No Estado, é a lei que vai resolver isso, né? Agora, é claro, né, o Spinoza está discutindo isso aqui no plano teórico, né, ele não está fazendo a análise de uma formação social particular. Né? A gente não pode associar isso que ele está dizendo ao Estado de qualquer maneira. Então, vai ser, o Brasil tem um Estado organizado, aí o Brasil consegue resolver? Não. Né? Aí, claro que foge para ele aqui. Vamos lembrar que ele nem conheceu formações sociais capitalistas, né? O Spinoza é anterior a isso, né? A Revolução Industrial vai acontecer quase um século depois e tal. Ele não tinha nem como falar nada sobre o nosso tempo aqui. Né? O que eu acho que é muito legal e vale a pena insistir, já que é o nosso, né, é a conclusão, né? Só ler um trecho curto sobre isso que a gente falava do pensamento liberal, ver como é atual esse tipo de discurso besta, né? E o Spinoza lá já estava dando pau nisso. Aqui é do capítulo 3º já, mas eu vou rapidamente aqui. Ó. Ele diz lá no capítulo 3º, no 3º parágrafo, ele diz assim, era bom dividir o Spinoza em versículos também, né? Ia ajudar a gente a achar as coisas. Não se pode, de maneira alguma, conceber que a regra da cidade permita a cada cidadão viver segundo o seu próprio arbítrio. O direito natural, pelo qual cada um é juiz de si mesmo, desaparece, portanto, necessariamente no Estado Civil. Vê que louco isso, né? Ó, e insistir nos termos, ó, ele está falando que o direito natural desaparece, não a natureza. A natureza continua a mesma, e por isso que a gente precisa regular isso. E a gente vai usar da razão para regular isso, conhecer bem o que é e regular isso. Agora, o direito natural, esse
né, de fazer o que você puder fazer de acordo com as necessidades, isso deve desaparecer. Direito natural não serve ali. Então, a ideia de que a liberdade e a confusão, inclusive, com o que se chama de democracia no nosso tempo, né? De que a liberdade é cada indivíduo fazer o que bem quiser da vida, ele está dizendo aqui que isso é terrível para a vida social. E é mesmo, né? Nós sabemos bem disso. Agora, esse do 24 aqui é um lugar que a gente precisava pegar isso na ética. Lá. A ética é muito louca, hein? É um texto pesado, um negócio minha nota, mas é muito louco. Mas não, me parece mais as convenções ali, né? Nada demais. Né? É isso, aqui não tem muito segredo, eu acho, não. Bem conclusivo, o parágrafo 23. Bem conclusiva. Estou preocupado com o horário aqui, porque eu sei que o Alan, 9 horas, tem aula nela. Eu tenho um compromisso às 9, sim. Uns minutinhos aí. Só dar uma... Para a gente poder concluir, né? Alguém mais tem algo a dizer sobre o texto? Não? Só para a gente encaminhar a coisa por fim. Hoje nós concluímos o nosso percurso aqui, né? Heroicamente, só o Alan, o Carlos e a Thaís estiveram em todos. Não, o Carlos faltou em um. Eu lembrei disso agora. A Thaís foi fiel o tempo todo. Só nós três. A Jéssica apareceu só agora, pô. Ela fez a atividade da PD2, ela tinha a ver com Spinoza, ela gostou e aí ela viu. Mas que bom. É bom que aí no semestre que vem continua. Vocês continuam o semestre que vem ou vocês estão concluindo agora? Eu estou concluindo agora. Eu estou concluindo também. E a Jéssica também? A Jéssica continua. Não, a Jéssica vai persistir. Porque eu continuo. Oi? Eu continuo. Continua, bom. No semestre que vem a gente vai continuar com o grupo, né? Mas assim, mesmo vocês concluindo o curso, a Thaís, o Carlos, vocês podem participar, né? Pode? Pode. Será um prazer. Nossa, que lindo. Por favor, mande os links, então, pelos e-mails, por favor. Quero muito participar. Quero. Os desgraçados, os estudantes da Unimes, nem participam, os outros, né? Eu quero continuar. É melhor o encontro com quem quer participar do que... Né? Eu quero. Não quero perder essa oportunidade. Eu mandou uma mensagem assim, vale nota? É ética pra você, né? Vai pro diabo, né, porra? Assim, se vale nota, eu vou, né? Vai. Não vale não. Vai encher o saco. Mas depois vocês mandem o e-mail aí e tal. Mas o que eu tinha combinado com o Alan, a gente tem mais um encontro agendado, né? Acho que a gente poderia usar esse último encontro, além de trocar algumas ideias ainda, impressões sobre aqui o Spinoza, propor o que a gente estuda no semestre que vem. Legal. Acho que ia ser legal aí, todos nós. Você, Jéssica, você chegou agora, mas muito bem-vinda, tá? Obrigada. Então, assim, vamos pensar o que estudar o semestre que vem. Se a gente termina esse texto, se a gente estuda outro pensador, outra corrente, outra linha, o que vocês quiserem aí. E aí vocês vêm, façam as propostas e tal, e depois a gente decide o que a gente quer mesmo e pronto. Sem levar em consideração o que vocês opinaram. Ok. Isso aqui não é uma democracia, então vocês pensam e tal, e opinam. Só para falar de conta, tem que estar funcionando. Não, mas é legal, a gente tem que ter um dilema no começo do semestre, o que nós vamos estudar? E fica aquela porra, Então, dessa vez deu certo o grupo funcionando assim, foi bem melhor que aquele do Epicuro, que não teve participação. Eu participei. O pessoal, no geral, entrava lá, não via o texto e nem via o vídeo. O povo saía escrevendo, um monte de babuzeira lá e tal. E a gente não conseguia ter esse tipo de conversa aqui. Né? Por lá, mais difícil mesmo. Do Epicuro foi mais difícil esse tipo de debate mesmo. Assim ficou melhor, ficou mais interessante.
Então vamos fazer isso, então. No próximo, daqui 2 semanas, aí a gente manda o e-mail para avisar lá o que o Alan manda, mas a gente entra aqui para poder discutir isso. Tá bom. Legal. Que estudar. Legal. Combinado. Depois eu mando uma lista do que não pode. Vamos estudar isso. Seria bom. Vou falar mal dele. Pegar o Olavo de Carvalho, né? Pegar o Olavo de Carvalho. Marketing cultural, Olavo de Carvalho. Beleza, então? Beleza. No próximo encontro aí, a gente pega o e-mail de vocês direitinho, contato, telefone, não sei o quê, para poder participar, sim. Isso é da Unimes, mas é nosso, antes de tudo. Entende? Com certeza, com certeza. Podem participar mesmo. Podem participar mesmo. Vai ser um prazer manter contato com vocês. Claro. Não, sim. Agora virou garota propaganda do curso, porra. Ai, vocês viram, gente? Tá podendo. Cobrado o direito de imagem da Unimes, hein? Isso vai ser. Meu. Cedi meus direitos. Bom. Entendeu? Perdeu. Tarefa ingrata, né? Que deram. Tarefa ingrata, mas você se saiu bem. Foi muito legal ouvir. Todos os professores. Nossa, vai lá. Muito legal. Muito legal. Obrigada, gente. Bom, gente, acho que é isso, né? É isso aí. Beleza. Okay. Tchau, pessoal. O Alan vai trabalhar ainda. Eu não vou trabalhar mais hoje, não. Tchau. Também deu. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. É.